Então nós vamos começar agora no capítulo 16, onde fala de Sansão e Dalila. Sansão é traído por Dalila. Um pouquinho antes, vamos recordar. Sansão, ele coloca fogo, no rabo das raposas, para que elas viessem destruir a seara dos filisteus, porque os filisteus haviam matado, a sua esposa junto com o seu sogro. Aí depois disso, ele foge, para um monte, e ali o próprio povo de Israel, de Judá, vai até ele e falar para ele que vai entregar ele nas mãos dos filisteus. E aí Sansão fala: olha, então vocês não me matam, só me entreguem na mão do inimigo. E eles foram lá, amarraram Sansão e levaram até o inimigo. Mas aí a Bíblia fala que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens, Então ele estava muito bravo. E a gente entende que o propósito de Deus é que Sansão viesse a derrotar os filisteus, e aos pouquinhos isso estava acontecendo. Não da maneira que Deus queria, porque eu estava orando, pensando, a Bíblia fala que no livro de Juízes há 3 teofanias. Por 3 vezes Jesus ele desce à terra para falar no livro de Juízes. E uma das vezes foi para falar para Manoá, que era o pai de Sansão, que ele teria um filho, que ele seria separado para o Senhor, que ele não poderia tomar nenhuma bebida forte, bebida fermentada, que ele não poderia tocar em algo imundo, que seria nenhum morto, e que ele não poderia cortar o cabelo, não poderia passar navalha no cabelo. Então você imagina, o próprio Jesus ele desce do céu e ele traz essa instrução para os pais de Sansão, e Sansão ali nasce, sendo a mãe dele estéril. Ele nasce ali nesse propósito, então ele cresce ouvindo essas coisas o tempo todo. Filho, você é separado. Filho, você é separado por Deus. Aí você imagina, Sansão vai crescendo, a força dele vai aumentando. Então a gente não sabe, o que aconteceu, se foi a vaidade, se foi o orgulho de Sansão, que fez ele tropeçar por várias vezes. A gente vê que todas as atitudes que ele tomou, nenhuma ele pediu direção para Deus. A primeira atitude que ele fez foi se relacionar com uma moça que não era do povo de Israel, do povo escolhido, e ele sabia das regras, que Deus não queria que se misturasse com os povos daquele lugar, porque até Deus tinha uma obra de matar todas aquelas pessoas, que ele tinha sido levantado, que ele nasceu nesse propósito, Então muitas vezes não importa só nós sabermos o nosso propósito e nem recebermos os dons de Deus. Se nós não obedecermos a Deus, de nada adianta. Nós podemos ser como Sansão, o homem mais forte do mundo, e perdermos o céu, perdermos as bênçãos do Senhor nessa terra, e desfrutarmos somente a ira do Senhor e desfrutar somente daquilo que nós plantarmos. Porque na verdade Sansão ele foi colhendo tudo aquilo que ele plantou. Então ele quis casar com uma moça de outro local. A mãe dele ainda fala para ele: filho, tanta mulher no teu povo, você vai casar com uma daquelas que são filhas dos incircuncisos, daquele que Deus não tem obra, daquele que Deus não tem aliança. E ele simplesmente deixou para lá tudo aquilo que Deus havia determinado como propósito para a vida dele, como renúncia para a vida dele. E na nossa vida também é assim. Deus ele tem um propósito, ele tem um chamado na vida de cada um de nós. E Deus ele tem dons para ser derramados sobre as nossas vidas. E pode ser que nós nasçamos com algum propósito nessa terra. E Deus ele vai fazer com que esse propósito se cumpra na nossa vida. Que a gente venha realizar os propósitos dele. Porque os propósitos dele são maiores do que os nossos. Então a vontade dele é maior que a nossa. De uma maneira ou de outra vai se cumprir. Mas a gente precisa entender o quê? Que vai se cumprir segundo a vontade do Senhor ou segundo a nossa vontade? Porque Sansão ele não pediu direção para Deus. Ele matou aqui 1000 homens, mas não era da vontade de Deus que ele se relacionasse com aquela moça. Os propósitos de Deus de Sansão matar os filisteus estava sendo cumprido, mas eu tenho certeza que não era da maneira que Deus queria, porque diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se o próprio Jesus desceu do céu para falar com os pais dele que nasceria Sansão, será que Deus queria toda essa tragédia sobre a vida dele? Não, né? Então, a gente entende que o primeiro casamento dele, ele casou com a mulher. Quando ele voltou lá para ficar com ela novamente, a Bíblia fala que o pai dela já tinha dado para outro homem, a esposa dele, e ali ele, com raiva, colocou fogo no rabo das raposas, queimou a seara, né? E aí começou a guerra entre eles. E aí o povo, para se vingar, porque tinha queimado a seara, né? Quis que Sansão fosse até lá, e aí Sansão foi, mas pegou novamente na queixada de um jumento morto, ou seja, matou o povo filisteu com aquilo que Deus tinha falado para ele não tocar, durante toda a vida dele. Então a gente vê, né, que a falta de obediência gera muitas consequências. E agora aqui no 16 fala assim, no versículo 1, e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Então, novamente, Sansão aprontando. Saiu do meio da sua parentela, foi procurar mulher, né, prostituta em outra terra. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Então, fizeram ali uma estratégia para matar Sansão, porque ele estava dentro da cidade de Gaza. Então você imagina, né, os espias tudo acampado a noite toda, esperando Sansão sair da casa dessa mulher para poder matá-lo. E aí fala aqui no 3, porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite ele se levantou. Ele travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. Então o que Sansão faz? Quando chega a meia-noite, ele já sabia o que o povo havia maquinado, ele saiu da cidade, arrancando os portões daquela cidade, com as trancas, com os umbrais, ou seja, né, o batente de toda aquela porta, e levou embora. E isso para uma nação é muito vergonhoso, porque geralmente os muros e as portas é que mostram o poder que ela tem de não ser invadida. Então você imagina, é como se Sansão estivesse falando assim, ó, todo o poder de guerra que você tem contra a minha vida não vale nada, porque eu estou pegando até as portas da sua cidade e estou levando embora. Né? Lembra aqueles filmes medievais que a gente vê, que tem até aquelas madeiras que eles colocam para ficar bem trancada? Pois Sansão, com a força que Deus tinha dado, com o dom que Deus tinha dado para ele, ele entrou por aquela, né, passou por aquelas portas carregando tudo e ainda levou até o cume desse monte de fronte de Hebrom. Então, para ele não havia barreiras, né? Não havia dificuldades para Sansão. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, mais uma vez, se apaixonou por uma mulher de outra terra. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Eu estava vendo um estudo que fala até no capítulo depois, no versículo, no versículo 17, no capítulo 17, no verso 10, tinha um homem chamado Mica, ele era de Efraim, e esse homem, ele resolveu fazer do filho dele um sacerdote. Ele mesmo foi lá, levantou o filho dele a sacerdote. E aí, estava passando pela cidade de Efraim um levita, de Belém. E ele foi lá e fez um convite para esse levita. Ele falou para esse levita assim, olha, você fica aqui comigo, eu vou fazer uma estátua, né, de ouro, e vou formar um templo. E eu quero que você fique como nosso sacerdote. E aqui no 10 ele faz essa aliança com ele, falando assim, ó,
Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Então, esse homem chamado Mica, ele ofereceu para esse levita um salário de 10 moedas de prata, para que ele viesse a ganhar por ano. E o levita aceitou a proposta, porque era muito dinheiro. Então, quando a gente volta aqui no capítulo anterior, que ele fala para ela que vai dar 1.100 moedas de prata, se o cara se vendeu por causa de 10 moedas de prata, então você imagina quanto que era 100 moedas de prata, né? Cada um. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Cada um daqueles que estavam falando com ela. Então ela ia ganhar muito dinheiro, ela não ia precisar trabalhar nunca mais na vida dela. Então ofereceram muito dinheiro para ela. E aí no 6 começa, né? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então aqui começa a investida do inimigo contra a vida de Sansão. O inimigo quer saber qual é o nível de intimidade que você tem com Deus. Ele quer te persuadir a isso, a você quebrar algo que o Senhor tem sobre a sua vida. Porque o inimigo, ele não está interessado no seu ouro, na sua prata, no seu carro. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em destruir o seu vínculo com Deus. Essa é a intenção dele. Porque ele não tem mais vínculo com Deus. E ele quer que as pessoas não tenham vínculo com Deus, porque daí, se Deus o rejeitar, quem é que toma conta da alma dele? O inimigo. Então, a fúria do inimigo contra as nossas vidas não é pelas coisas que nós temos, mas sim para nos tirar, né, da nossa fiação com Deus. Lógico que muitas vezes ele pode usar algo que a gente tem de material para que a gente venha murmurar, sabe? Um carro quebra, uma batida, né? A gente não sabe, né? Quantas coisas acontecem aí na vida, né? Que ele realmente usa de todas as artimanhas dele para que possa nos tirar o foco com Deus. Mas a gente tem que entender isso, que o inimigo, ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Então aqui ele usa Dalila, fazendo a Dalila perguntar para Sansão qual era o segredo que ele tinha com Deus. Por quê? Da onde vinha a força dele? Porque era algo sobrenatural, não era algo natural. Todos sabiam disso, que não tinha um que podia guerrear contra Sansão e vencer contra ele. Então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Então você imagina, os inimigos vão lá, os príncipes daquela cidade, pega 7 vergas de vime fresco, aí vai lá, Dalila vai lá, amarra Sansão e fala que ele quebrou como o fio da estopa ao cheiro do fogo. Ou seja, como se fosse nada, ele quebrou aquelas 7 vergas, né, de vime fresco que estavam sobre a vida dele. Aí não bastasse, ela chega para ela e fala assim: Sansão, você mentiu para mim. Você disse que se a gente te amarrasse, você... Agora você vê a fragilidade, a ignorância de Sansão. A inocência de Sansão. Eu não sei nem que palavra que a gente usa. Como que uma pessoa fala para outra aquilo que viria tirar a força dela, e ela amarra justamente ele com aquilo? Será que ele não viu que ela estava usando de malícia contra a vida dele?
Mas às vezes, igreja, a gente se acha muito forte, muito, poderoso, mas às vezes por coisas tão insignificantes, a gente acaba, sabe, agindo como tolo. Parece que Sansão estava cego, não parece que ele estava cego? Parece que ele era um homem totalmente cego, ele tinha o Espírito de Deus, mas por causa da rebeldia dele de não andar conforme Deus queria, ele estava cego para toda situação. Ele não estava vendo que aquela mulher estava enganando ele. Como, né? Deus deixa aqui bem claro na Bíblia, né? A gente não sabe explicar como isso aconteceu. Mas Sansão, ele foi enganado por essa mulher e ele estava cego, ele não estava vendo. E muitas vezes somos nós, na mão do inimigo. Ele nos cega de uma maneira que nós não vemos. Quantos casos nós vemos de pessoas lá, né? No uso das substâncias químicas, das drogas, e tão cego, a gente vai lá, fala, e parece que eles não veem que Deus é poderoso para libertá-lo, não consegue ter força para sair da situação que está. E a gente olha e fala assim, nossa, para a gente parece ser uma coisa tão fácil, né? Por quê? Porque para nós é fácil, é só vir para a igreja, Deus vai libertar. Mas tem que continuar, tem que, permanecer firme. E o que a gente entende? Que tem que vir do coração. Porque não adianta Deus derramar dom, igual Deus derramou o dom da força da Sansão, né? Não adianta você ser escolhido, não adianta você saber o seu chamado que é, não adianta nada disso se você não obedecer aquilo que Deus fala. Você pode ter todo o conhecimento daquilo que Deus quer na sua vida, você pode receber todos os dons de curar, de profetizar, de tudo, mas se você não andar em obediência com aquilo que Deus quer, não adianta, é em vão. Eu entendo aqui que o propósito de Deus vai cumprir, mas como que será cumprido na nossa vida? Será que pela dor, como foi cumprida na vida de Sansão? Então vamos continuar aqui, igreja. Estou no 10, né? No 11. E ele lhe disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, o amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos na minha cabeça com os liços da teia, né? Então, ela começou ali a se questionar, chorosa de novo, falando para ele novamente, Sansão, você mentiu para mim, você não falou para mim onde está sua força. E ali ele começou sabe aquela brincadeira que tem quente ou frio? Que a gente está procurando um objeto escondido e fica frio, aqui ele já começou a ficar quente nas dicas dele, porque ele já começou a usar o cabelo. Ele falou, mas não falou totalmente o que seria. Falou só que tinha que colocar descer nas 7 tranças dele com liços de teia, ou seja, fazer a trança, que ele tinha 7 tranças na cabeça, com algum fio de alguma teia, né? No 14 fala, e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe, e ainda fala da estaca aqui, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou as estacas da trança tecida, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. A alma de quem se angustiou? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Quem se angustiou? Sansão. Sansão se angustiou até a morte, no 17 fala. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe. Aí Sansão não aguentou, foi vencido pelo inimigo. Aí ele falou, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe.
Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que lhe descobrira todo o seu segredo de coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e a trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Até aqui. Então, igreja, a gente viu que o inimigo tentou e foi vitorioso nessa conquista que ele tinha a respeito da vida de Sansão. Porque Sansão deixou que os seus sentimentos, falasse mais alto do que a vontade de Deus. Ele não quis renunciar às coisas do mundo para receber as coisas do céu. Na verdade foi isso. E a Bíblia deixou bem claro que quando foi rapado a trança do seu cabelo, o Senhor e retirou-se dele a sua força. Então o Senhor se retirou de Sansão. Porque na verdade quem dava força não era o cabelo de Sansão, era o Senhor. Então o Senhor se retirou dele, porque ele foi infiel em todas as suas áreas. Mesmo recebendo tudo que Deus havia prometido para ele, tudo estava se cumprindo sobre a vida dele, a força estava com ele, ele conseguiria derrotar os filisteus com a força que ele tinha, mas ele deixou-se enganar pelo seu coração. Então a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então que nós devemos vigiar, porque realmente o coração do homem ele é enganoso. E aí a Bíblia fala que eles arrancaram os seus olhos, colocaram em cadeias de bronze e andava ele moendo. Então ele virou uma pessoa que empurrava uma moinha redonda de pedra, e ali ele ficava rodando para poder moer. Não sei se era o trigo, não sei que alimento que era. No 22 fala que o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então o cabelo de Sansão novamente cresceu. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então ali eles estavam exaltando o seu Deus Dagom, dizendo que o Deus Dagom havia dado na mão dele o inimigo dele, que era Sansão. Então eles fizeram uma festa e ajuntaram muita gente. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Ou seja, esse brincou com Sansão, Você imagina, Sansão cego, ficava lá cutucando ele, querendo, batia nele, para ele saber quem que... A gente imagina que a brincadeira que tinha com ele é isso, Uma pessoa cega, como é que você vai brincar com uma pessoa cega? Na verdade não era brincadeira, estavam zombando dele, zombando dele, creio que zombando de Deus, falando: seu Deus não é maior que o nosso, A gente conjectura, mas a gente imagina a cena como que estava, Que tipo de brincadeira que era que ele estava falando, a não ser essas coisas, zombando de Deus, zombando de Sansão, cadê sua força? Seu Deus não te, Mas por que tudo aquilo aconteceu? Porque Sansão, ele não obedeceu ao nosso Senhor. Voltando aqui.
E chamaram Sansão. Aqui, aí fala no finalzinho do 25, nós lemos que falam, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Então você vê, uma pessoa precisava guiar ele pela mão. Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então tinha 3.000 homens naquele lugar, fora os príncipes naquele lugar, né? Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Então aqui a gente vê o fim trágico de Sansão. A gente vê que ele conseguiu destruir os filisteus, o propósito de Deus foi concluído? Sim. A Bíblia fala que até os pais de Sansão foi lá junto com alguns homens, né, com seus irmãos, para poder pegar o corpo dele e sepultar, ou seja, não havia mais guerra. Eles conseguiram até entrar na terra do inimigo, pegar o corpo de Sansão e levar para essa cidade aqui, né, onde estava o sepulcro do seu pai, para poder enterrá-lo. Então, o propósito de Deus cumpriu. Sansão, ele destruiu os filisteus. Eles acabaram o jugo dos filisteus sobre o povo de Israel? Sim. Mas o custo da desobediência. Deus, ele tem obra na minha e na sua vida. Mas será que vai ser cumprida pela nossa obediência ou desobediência? Será que receberemos do Senhor a recompensa ou a maldição? Né? Ou a ira do Senhor, ou não a ira do Senhor, ou o Senhor se retirar de nós o seu espírito, e a gente ficar tolo igual Sansão ficou, com a mulher lá implorando, até ele ver que não havia mais jeito. Ele estava tão angustiado até a morte. Como que uma pessoa se angustia até a morte? É porque não tem Deus. A gente vê aqui muitos casos, né, de pessoas que têm depressão, que tem um monte de situação aí, é porque tem um vazio no coração da gente que é ser preenchido por Deus. E por que ele se angustiou? Porque Deus não estava com ele. Porque se aquele relacionamento fosse um relacionamento saudável, se fosse a mulher que Deus tinha preparado para a ascensão, essas coisas não teriam acontecido. E Sansão, ele teria entrado no território do inimigo, ele teria orado a Deus, pedido estratégia, e Deus iria dar vitória para ele. Porque já era o propósito dele nascer nesse propósito de derrotar os filisteus. Desde que a mãe dele ficou grávida, esse era o propósito de Deus para a vida dele. E o propósito de Deus se cumpriu, igreja. Então eu não quero ser repetitiva, mas é isso que a história conta. O propósito de Deus se cumpriu na vida de Sansão, mas em nenhum momento ele pediu a direção de Deus. Em nenhum momento a gente vê ele orando, só para pedir água no dia que ele matou ele matou 1000 com a queixada lá do jumento. Aí ele foi lá, orou a Deus, porque ele estava morrendo de sede. Falou: Senhor, matei 1000 e agora eu vou morrer de sede. Deus foi lá e brotou a água para ele tomar, saciar ali a sede. Você vê que Deus era com ele. Mesmo ele falhando todas as vezes, Deus era com ele. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, por isso que muitas vezes a Bíblia fala, né? Vai entrar no céu, vai chegar lá: Senhor, eu curei, eu orei, eu profetizei, eu evangelizei. Senhor, aparta-te de mim, não te conheço. Porque você foi chamado para aquilo, você fez aquilo, mas na desobediência. Não buscando do Senhor a direção, fazendo conforme a sua própria vontade. Mas Deus já tinha derramado sobre você o seu nome. Deus já tinha te dado um presente. Então nós viemos ficar atentos.
atento, igreja, a essa palavra em nome de Jesus. E eu vou parar por aqui hoje, mais cedo, porque eu estudei um pouco sobre Mica, né? No capítulo 17 vai começar a falar sobre esse homem chamado Mica, que foi o primeiro homem do povo de Israel, aqui, né, no livro de Juízes, que fez uma escultura mesmo para ser adorada. Então, daqui começa a idolatria, não de contaminação do povo filisteu, mas do próprio povo de Deus, um homem de Efraim, da tribo de Efraim, que construiu ali uma imagem de escultura, colocou dentro da sua casa, foi lá, levantou seu próprio filho a sacerdote, chamou um levita que estava de Belém de passagem pela cidade, e pagou para ele ser sacerdote, e assim, sendo totalmente contra aquilo que Deus havia determinado. Os sacerdotes viviam da descendência de Arão, né, que eles não teriam herança. Lembra várias coisas que Deus fala para nós, como seriam os levitas da casa do Senhor, como seria o sacerdote, seria só da descendência. Então aquele quis fazer tudo conforme a vontade dele. Então é mais ou menos isso que fala. Talvez eu dê uma resumida, né? Vou ver agora o que a gente vai falar de importante aqui no capítulo, né, no livro de Juízes, porque tem até o capítulo 21 para a gente estudar. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um resumo de todos esses capítulos e trazer para vocês. E aí depois a gente vai passar para... eu creio que eu não vou passar para Ruth, não. A gente já falou sobre Ruth há um tempo atrás, mas nem é por isso. Aqui eu vou orar a Deus para Deus dar uma direção de um novo estudo aí para a gente, em nome de Jesus. Mas ainda na próxima aula eu vou trazer o resumo das coisas mais importantes do capítulo, né, do livro de Juízes. Vou dar uma grifada aqui para a gente ler junto, para a gente entender algumas coisas importantes aqui que vai ficar aqui para o final. E é isso, igreja, vocês têm alguma dúvida?